E não só de fora, para alguém dizer assim, fale você em língua, e a pessoa fala qualquer coisa e ela se sente ali, mas a própria pessoa manipular ela mesma, ou ela diz assim, olha, eu vou falar aqui algo e vou imaginar na minha cabeça que Deus falou algo para mim. A comparação que essa língua é feita, como que de fogo. Fogo não fala inglês, português, nem nada. Pelo contrário, se a gente for estudar alquimia antiga... São duas línguas. Uma é que e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo que pousou sobre cada um deles. Isso aí é uma língua parecendo um fogo visível. Não é a língua que eles estão falando. Sabemos que tudo isso pode ser objeto de falsificação, como é óbvio, né? Porque, por exemplo, e aí ele fala uma expressão em língua, daí a menina até comentou assim, mas aí Deus vai fazer tipo labachuras, lá. Qualquer coisa se encaixa naquilo, né? Porque, tipo, qualquer coisa que acontecer, tá vendo? Isso não é pentecostalismo, gente. Vamos lá, mas isso está no pentecostalismo. Acontece em igrejas pentecostais sérias. Bom, a despeito de ser muito interessante a posição pentecostal, ela implica algumas questões assim que a gente julga bem problemáticas. O primeiro ponto é assim, um padrão de dom de línguas para a determinação de quem tem o batismo no Espírito Santo ou não, ela não só é complexa do ponto de vista atual, assim, vamos entre nós aqui, quem fala em línguas tem o batismo do Espírito Santo, quem não fala não tem. Isso já é um problema, mas mesmo no padrão bíblico você percebe que existem muitas figuras bíblicas que foram cheias do Espírito Santo e nunca falaram em línguas, e provavelmente a maior delas o próprio Senhor Jesus, mas não somente. Outro ponto todas as pessoas que se convertem de alguma maneira e têm uma experiência real com Deus no novo nascimento, é difícil dizer que elas não têm o batismo no Espírito Santo, porque de certa forma elas são batizadas em nome do Espírito Santo, caso elas sigam o modelo de batismo conforme Mateus capítulo 28 diz. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence, que nos consola, de maneira que vamos trabalhar com a hipótese de que eu tenho uma profunda convicção dos meus pecados, eu tenho um arrependimento dos meus pecados e experiências genuínas de amor e fé e missão. Mas eu não falho em línguas por sensibilidade minha ou por não receber realmente um dom externo a mim. Isso realmente me faz não ter o batismo no Espírito Santo? E como que se julga isso? Uma boa pergunta. É uma questão complexa, entende? E além de tudo, as interpretações em torno do dom de línguas, elas muitas vezes focam ali a experiência de Paulo em 1 Coríntios capítulos 12 a 14, e eu acho que eu até discordo de algumas pessoas que entendem que o dom de línguas pentecostal é um dom demoníaco, é uma contrafação, é uma coisa horrível. Embora alguns adventistas... Alguns adventistas defendem isso, e eu acho isso, inclusive, muito errado. Porque a gente não consegue julgar o coração e a experiência e o motivo e por que a pessoa faz aquilo ou não faz aquilo. Então eu discordo disso. Mas o padrão bíblico do dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras, vamos colocar dessa forma, que é o paradigma de Atos capítulo 2. Então, eu acho que esse dom de línguas estrangeiras, por exemplo, ele é ausente no movimento pentecostal em ampla medida. E aí me faz questionar um pouco. Opa, peraí, você tem uma coisa muito clara na Bíblia em que o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas estrangeiras. Isso não está presente. Aí um aspecto obscuro da teologia de Paulo, que também é questionável. O que é aquele mistério que edifica a si mesmo e não aos outros? Por exemplo, se eu falar glória a Deus aqui em finlandês, eu estou edificado, mas vocês não, e a mente fica infrutífera. São discussões complexas em relação a isso. Então, em função disso, a gente vê com certas reservas e também uma certa manipulação emocional que existe no mundo pentecostal, de que se você simplesmente falar coisas da sua própria cabeça, e aqui eu não desejo desrespeitar, mas esses labachúrias da vida, que muitas vezes se usa como exemplo, né, do dom de línguas. Muitas vezes é algo que estimula a pessoa a falar qualquer coisa em nome de uma experiência, e a gente não vê isso de forma muito positiva. Pastor Matheus. Vamos lá, eu acho que tem 3 pontos muito importantes aqui que ele citou, né, e que estão no ápice da discussão. Primeiro ponto é quem fala em línguas não pode ser batizado com fogo, ou seja, se a pessoa não fala em línguas, ela não foi batizada com fogo. Nós fazemos uma diferenciação muito importante, a língua operando nessas 3 camadas. A primeira camada da língua, digamos que é o dom, ou seja, o dom de línguas. Quando a pessoa tem o dom de línguas, ela não necessariamente precisa ser batizada com o Espírito Santo
e com fogo. E aí eu já começo fazendo frente a alguns pentecostais que não se informam muito sobre a sua própria doutrina. Interessante. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de línguas, ela vai receber uma mensagem codificada e ela precisa da interpretação que Deus vai dar a ela ou a outra pessoa. Então, o que o dom opera? Ele carrega uma mensagem que precisa de interpretação. Inclusive, se fosse estrangeira, o termo grego ali seria tradução e não interpretação, né? Certo. Isso é algo bem interessante também. O outro ponto, a Bíblia fala sobre orar no Espírito para edificação própria. Muito parecido com o que Paulo, em Judas verso 20, muito parecido com o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, sobre falar em línguas espirituais para, né, que são mistério, inclusive, para edificação própria. Então, parece-me que existe aqui uma segunda camada, a camada da oração em línguas. E aí a terceira, que é essa que a maioria das pessoas se informa e tem conhecimento, é a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo com fogo. Nessa questão da língua como evidência, nós temos um ponto interessante aqui. A evidência do batismo é atestada em Atos capítulo 2, verso 3 e 4. Também temos isso atestado em Atos 10, 46 e 19, 6. Como é que funciona isso, professor? Da seguinte maneira: todas as vezes que ocorreu, aqui eu registrei, né, tem uma tabelinha aqui, onde você tem a pessoa recebe o Espírito Santo e fala em línguas. Em Atos 2 tivemos isso. Em Atos 10, 46, Cornélio recebe o Espírito Santo, fala em línguas e profetiza. Nós temos duas manifestações que ocorrem toda vez que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. A primeira é comum a todos eles. E a segunda, ela é muito incomum. Ou seja, em Atos capítulo 2, por exemplo, nós temos eles falando em línguas, né? E acontecendo um milagre na audição que as pessoas vão ouvir em línguas estrangeiras. Aí nós temos já, quando chega a questão do... Mas em Atos 2, a língua que eles falam ali é idiomática ou não? Não. Porque é inteligível. Isso, inteligível. Eu posso até, inclusive, depois, né, tratar desse ponto. Mas como é que eu vejo? Por exemplo, até deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ocorre a manifestação igual, ou seja, em comum com todos eles falam em línguas. Atos 2, Atos 10, Atos 19. A manifestação subsequente é o seguinte: em Atos 2, a compreensão direta no ouvido dos presentes, né? Em Atos 10, você vê que depois de falar em línguas, eles passam a magnificar a Deus. Então já não tem assim um efeito interpretativo no ouvido, tem uma magnificação a Deus. E em Atos 19, eles profetizam. Então, quando nós fazemos a acurácia desses textos na hora de compreender essa abordagem, nós chegamos a essa conclusão. Então, só para poder fechar essa parte, eu vejo que na Bíblia nós temos essas três camadas. E aí, quando ele fala, né, sobre nós somos batizados com o Espírito Santo, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que a teologia pentecostal ela faz uma diferença do batismo no e o batismo com. Né? O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, que são objetivos realmente totalmente diferentes. E por último, eu também devo dizer que sim, reconheço os exageros, reconheço que não edificam em nada, reconheço que hoje em dia você consegue ver, inclusive, muitas páginas que fazem esse desserviço na internet, no Instagram, propagam ambientes de igrejas pentecostais totalmente escandalosas, que criam uma roupa esquisita para si, que tem um comportamento totalmente inadequado, que desonram o pentecostalismo. Assim como, acredito, né, e eu já vi também movimentos partindo da Adventista que desonram a igreja adventista. Claro. O senhor acabou de dizer que não taxa essa situação como demoníaca, mas como uma questão emocional, né, da pessoa, manipulação e tudo mais. Então é isso, né? Em linhas gerais eu também reconheço esses exageros. Ezequiel. Perfeito. Na verdade, assim, existem três esferas complexas nessa discussão, que é a esfera divina, a esfera satânica e a esfera humana. E cada uma dessas questões são complexas, né? Porque, por exemplo, sem sombra de dúvida, o dom de línguas no livro de Atos, ele é absolutamente importante para estabelecer algumas questões, que inclusive tem que ver com essa noção de que o Espírito Santo desce em Jerusalém e vai capacitar os discípulos a pregar sobre todo o mundo. E obviamente que se o dom de línguas não existisse nesse contexto, você teria um absoluto problema missiológico posto, né? Porque você tem que evangelizar o mundo e você não fala língua. Não, peraí, deixa eu estudar uns 10 anos aqui, cada língua aqui. Isso, né, é uma questão bem interessante, assim, se você for parar para pensar, de uma utilidade absolutamente evidente, tremenda e tudo mais. Entretanto, explicações do tipo assim:
acontece um milagre na fala ou na audição. É um tipo de detalhe que a gente pode ter, mas que não está presente muito claramente no texto. Outra coisa, ainda que se pudesse pensar assim, que os discípulos falaram línguas ininteligíveis e, de alguma maneira, o Espírito Santo traduziu essas línguas no ouvido de quem ouviu e aquilo se tornou inteligível e gerou magnificar a Deus e profecias e etc. Esse também é um tipo de padrão que a gente não vê praticamente em nenhum tipo de culto pentecostal. Claro, isso é uma questão difícil de apontar, porque a igreja atual ela não é uma manifestação perfeita da igreja primitiva. Então, também não tem passar a roupa de alguém na outra pessoa e ficar curada, até porque o pastor Mateus podia colocar a roupa em mim e eu já ser curado do meu olho aqui também, né? No oculista agora, né? Exatamente. Exato. Então, a gente tem que ter bom senso de entender que, por exemplo, assim... Mas você crê que isso pode acontecer ou não? Claro que pode, óbvio, sem sombra de dúvida. Deus é absolutamente soberano e todo-poderoso para conceder milagres e curas e situações extraordinárias tais quais o relato bíblico diz e até coisas além, conforme o próprio Jesus ensinou, não é verdade? Então a gente entende toda essa esfera. Por um outro lado, se atribui muitas vezes assim coisas diabólicas, né? E aqui é uma coisa assim muito difícil. O diabo é um enganador por excelência, o diabo se traveste de servo da justiça, de servo de luz, e etc e tal. E o cristão, às vezes, ele tem um pouco essa sensação que tudo aquilo que não é comum a ele, que não é da crença dele, é uma influência satânica. E eu tenho muito temor de atribuir esse tipo de coisa ao pentecostalismo, a despeito dos exageros ou dos problemas ou das questões ruins. E o lado humano é sempre um lado difícil, né? Porque quando você estabelece um dom de línguas como uma coisa importante dentro de uma comunidade, como a língua também é uma coisa muito natural do ser humano, a gente fala, das características principais expressar o nosso pensamento, o nosso coração através da fala, é um dom muito facilmente manipulável, e não só de fora, para alguém dizer assim, fale você em língua, e a pessoa fala qualquer coisa e ela se sente ali, mas a própria pessoa manipular ela mesma, ou ela diz assim, olha, eu vou falar aqui algo e vou imaginar na minha cabeça que Deus falou algo para mim. E isso não é assim também que funciona, né? Eu acho que outros dons também são manipuláveis. Você consegue manipular a profecia, consegue fingir que teve discernimento, consegue fingir que teve interpretação, até a cura. Entendeu? Dependendo da maneira com que você... Perfeito. O efeito placebo. Então, assim, quase que todos os dons, de alguma forma, são passíveis de falsificação, e isso não inutiliza a genuinidade. Mas agora a pergunta é, já que é possível fraudar, significa que é falso? Não, ao contrário. Significa que você pode fraudar porque tem o verdadeiro, né? Exatamente. Eu vejo desse ponto. Eu acho que até a gente falou sobre isso antes de ontem. Perfeito. Vamos então estabelecer que existe um dom verdadeiro. Você concordaria, Mateus, que o dom de línguas ele teria que ser mais na direção da língua estrangeira ou não, em função de desenvolvimentos da história da igreja? Já tem cristãos no mundo todo. Sim. Isso é menos importante do que era no começo, e hoje as línguas estáticas tomam um pouco a precedência? Não, eu consigo dizer o seguinte, eu vejo na história da igreja línguas estrangeiras. Na Bíblia, vou até ser bem sincero, em momento nenhum eu vejo saindo da boca dos falantes em línguas estrangeiras. E aí, se me permitir, eu exponho. Mas lá em Atos 2, por exemplo... Como que você vê? Sim, isso, exatamente. É o que acontece. O doutor Cássio Murilo, especialista em exegese da USP, gosto muito dele, ele fala o seguinte, né? Que na hora da gente analisar um texto, a gente tem que fazer a delimitação da perícope. Coisa simples, que a gente já conhece. Na perícope, como é que você entende que uma perícope iniciou e fechou? Ela geralmente traz elementos do cenário, ou seja, onde aconteceu, traz elementos dos personagens, do movimento, e tem sempre uma palavra-chave. O início e final da fala também. Exatamente, isso. O início e o final. Tem uma conclusãozinha ali. Quando a gente olha para Atos 2, detalhe, esse preciosismo não é visto em qualquer autor. Lucas, Paulo, o escritor os Hebreus, são autores que usam dessa característica. Em Atos 2, do 1 até o 4, a gente consegue perceber uma microperícope. Qual o local que eles estavam? Primeiro ponto, né, o cenário, o local. Cenáculo. Qual a posição deles? Eles estavam assentados. Qual a manifestação que ocorreu ali? Línguas. Não sabemos exatamente. Aqui ainda não tinha dito, né? Qual era a natureza da língua. Qual a comparação que essa língua é feita? Como que de fogo. Fogo não fala inglês, português, nem nada. Pelo contrário, se a gente for estudar a alquimia antiga... São duas línguas. Uma é que e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo que pousou sobre cada um deles. Essa aí é uma língua
parecendo um fogo visível. Não é a língua que eles estão falando. Então, aí a esse é o próxima detalhe. e todos passaram a falar em outras línguas. Então tem duas línguas, aí a palavra é a mesma, mas a palavra- parece que uma é visível em cima da cabeça deles e outra eles estão falando. Não é? uma Porque chama, né, a de uma palavra vela. vistas, Isso, a alguma palavra coisa assim. vistas ali, pastor César, não deve ser levada em consideração visual. Ela deve ser entendida como um sentido de foram testemunhadas, foram avistadas, foram percebidas. Entendeu? Tanto que o verbo ali, ele não é esse verbo de enxergar, mas o verbo de perceber, eido. Então tem essa diferença. Então, mas o epi, ali o prefixo, O epi que fala, aparece o epi lá, fala que sobre. é em cima deles. Exatamente, é tipo assim, ó, está sobre essa multidão, essa manifestação, esse movimento. Não necessariamente em cima deles, entendeu? Senão deveria ser hiper, não epi. É que epi, por exemplo, epitáfio, é a pedra que fica em cima do túmulo. Exatamente. Epílogo é o que vem primeiro em cima do texto. Exatamente. Epifania já não é. Epifania seria a manifestação que vem acontecendo à vista de todos. O epitáfio é aquilo que deve ficar à vista de todos. A pessoa morta está embaixo. O nome dela, a coisa está à vista de Que todos. epifania, o senhor é professor de grego, é que epifania eu não sei se é esse prefixo, porque o epifania porque vem aí tem que- de fané, que seria da ideia de fanorese, de manifestação, e epi. Mas voltando, Você vai. entende que eles não ninguém enxergou línguas de fogo? Porque imagina isso também, não tanto pegando a questão do grego. Imagina Deus vai lá, pega como se ele fotografasse uma língua, colocasse uma imagem de fogo nela e aparecesse em cima da cabeça de cada um. É muito risível isso, né? E eu percebo que a ideia ali é realmente de que foram avistadas, percebidas. Todo mundo está percebendo o movimento de uma linguagem que é entendida como fogo. Ou seja, por que o fogo? Aí, né, inclusive o pastor César discorda desse ponto, eu entendo por conta de Mateus 3:11 e também a gente pega como que eles entendiam fogo naquele tempo, os estudos de alquimia mostram que a principal característica do fogo era queimar e se espalhar. E parecia realmente algo que queimava dentro deles pela emoção que eles estavam manifestando. No verso 11 fala que eles pareciam bêbados, andando de forma cambaleante e, de fato, depois vai dizer que pousou sobre cada um deles, indicando uma espécie de espalhar. Então, para mim, o pousar fogo... sobre cada um deles, qual que é essa ideia? Porque foram vistas. Você falou, não é vistas, não é literal. Exato. Tá. Mas sobre, que é o epi, Uhum. cada um deles pousou. Tem esse termo lá Sim, no pousou, sim, né? sim. Eu não lembro como é que fala em grego. Não, ali só se eu pesquisar aqui. é o catabaino, né? É desceu. isso aí. Ali a questão é a seguinte: quando a língua vem descendo sobre eles, é justamente porque eles entendem como movimento divino. Uma coisa que eles esperavam vir do céu, que veio sobre eles. E Mas aí, como que isso te ajuda a se desvencilhar da ideia de que eles falaram em outras línguas no verso exatamente, 4? eu vou terminar aqui a análise da perícope para a gente poder concluir. Então, assim, nós temos esses pontos, tá? O local era esse, a posição, assentados, a manifestação é línguas, o termo usado por eles foi glossa, a comparação foi com fogo. 5 coisas. Quando vai para o verso 6, tudo isso muda. Eles não estão mais dentro do cenáculo, estão fora. Eles não estão mais assentados, estão de pé andando como bêbados. O termo usado não é mais glossa, é dialectos, que é um termo mais preciso para idioma. A manifestação que acontece com eles ali é de línguas idiomáticas, mas aí depois a gente vai ver o verso 6 como que explica isso. E a comparação não é mais com fogo. Então parece-nos que existem 2 microperícopes aqui, onde em uma eles começam a falar em línguas ininteligíveis, eles vão para o lado de fora e essa língua, quando em contato com os ímpios, as 18 nações que estavam ali, ela passa a ser ouvida por eles como língua estrangeira. E aí entra o ponto. Foi no ouvir ou foi no falar? E a gente responde. Ó o que diz o verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz. Perceba que está falando ainda de voz. Né? Afluiu a multidão. A multidão vem sem saber o que é. Chega perto porque é uma voz. Que se possuiu de perplexidade. Porque cada um usou via falar. Aqui é o seguinte, você tem 2 verbos juntos. Toda vez que você tem 2 verbos juntos, o verbo ouvir e o verbo falar, na mesma categoria, um governa sobre o outro. Então o que aconteceu? Eles estavam perplexos pelo que ouviam, pelo que caía no ouvido deles, e eles falavam assim, olha, imagina só isso aqui, ele está falando na minha língua. Agora, imagina que estranho. Vamos pensar aqui, o pastor Ezequiel, vou botar ele como pentecostal agora, está falando em língua estranha, eu e o pastor César ficamos perplexos, se aproximam, vamos ver o que é isso. Aí eu chego para o pastor César e falo assim, o que ele está falando? O pastor César fala um idioma, eu falo outro,
e a gente consegue ouvir você falando nos nossos dois idiomas. Então são fenômenos diferentes. Um é na língua dele e outro no ouvido de quem está ouvindo. Exatamente. Quem fala em língua estranha. Quem ouve em língua estrangeira. Isso para mim é o que está claro aqui. Né, legal. Mas assim, ó, por exemplo, você disse assim que o texto de Atos 2 ele coloca a ênfase no ouvir em função da tua análise aí na relação do verso 4 e do verso 6. Sim. Mas é óbvio que esse ouvir ele passa pelo falar do verso 4. Isso não elimina um pouco essa tese para você? Não, porque eu já esteve numa situação onde alguém fala uma coisa e você entende outra? Sim. Então, o processo comunicacional, ele envolve a atenção de quem fala e de quem ouve. Então, é justamente isso. Tanto é que, olha só que interessante, quando chega um pouquinho mais para frente, você vai ver que Pedro, ele fala e as pessoas chamam ele de indouto, porque ele não sabia outras línguas e tal. E as pessoas falam assim, mas Pedro entra inclusive desculpa, vou dar um nome aqui, tá, pastor? Falácia evangelística. O que é falácia evangelística? É quando a pessoa diz que precisava de língua estrangeira para evangelizar. Gente, nós estamos falando de um ambiente cosmopolita onde o mais leigo falava 3 línguas. É igual você ali em Búzios, no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você parar, a pessoa fala inglês, fala espanhol, por conta do convívio. Né? Todos nós sabemos que era um ambiente multilinguístico. E aí, naquela situação, eles ficam pasmos, porque são pessoas que vêm de fora, não são pessoas que estão habituadas ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem em outras línguas, mas a mesma pessoa está falando uma língua só e aquela língua se distribui em 18 idiomas. Tanto é que não tem como o cara falar para um, depois falar para outro, depois falar para outro, assim, porque senão seria uma coisa muito esquisita. Mas a ideia não seria que discípulos diferentes podem ter falado e em línguas diferentes, para Pode grupos ser. e pessoas diferentes? Pode Tem um pouco ser. dessa ideia. No texto, Só tem um né? detalhe. Olha o que eles falam aqui, ó. Não são todos eles galileus, eles estão julgando o grupo, não o indivíduo. Certo. Entendeu? Depois ele fala, nós os ouvimos falar. É como se uma voz única daquela multidão conseguisse chegar em cada ouvinte dentro do seu próprio idioma. Isso, para poder desmontar isso, teríamos que tirar os substantivos coletivos aqui, que fala de todos são galileus, todos, eles estão tentando identificar o grupo. E não necessariamente, tipo assim, um cara chegou perto dele e começou a falar na língua dele. Entendeu? Eles estão julgando o grupo. Mas é que no fim das contas, como o grupo é formado de indivíduos, os indivíduos, à medida que eles se espalham no meio das pessoas e falam, você naturalmente teria essa mesma forma de narrar essa experiência. Mas aí tem uma diferença que é muito comum em Lucas. Lucas, na hora de usar a análise dele, ele nunca vai do todo da parte para o todo. Ele sempre vai do todo para a parte. A gente chama isso de holonímia, é quando você vai do todo. Então Lucas, ele está julgando aqui. Lucas sabia usar esse recurso porque ele usou várias vezes. Então, como ele está falando do todo, é justamente porque esse era o julgamento do grupo. Outra questão que a gente pode pegar, voltando para 1 Coríntios 14, você falou sobre o mistério. Certo. O mistério ser o evangelho ali, nós vamos ter pelo menos 2 problemas. Primeiro problema, o problema do mistério ser o evangelho é porque não tem nada no contexto apontando isso. Okay. Ali ele está falando sobre ordem de culto para uma igreja que já recebeu o evangelho. Ele está falando sobre usar a língua para pregar o evangelho, né? Isso quem faz é porque faz ligando a Atos. Mas como eu disse, esses textos, apesar de falar de línguas, estão desconectados. Certo. Outro ponto é porque o mistério é explicado no próprio verso 2. Olha o que aqui diz, né? Primeiro, o que antropôs la lei, ou seja, a língua não é falada para humanos. Se não é falada para humanos, já não pode ser idioma. Porque eu falo com você com o nosso idioma, a gente está falando em português. Depois diz, o desgar acuen, nenhum ser é capaz de entender, ninguém entende. A terceira questão, somente Deus entende, alateu, né? Mas Deus, só Deus entende. E ainda diz, né? Aí vem a parte do mistério aqui, que seria pneumati, delaliam, misteria. Ou seja, o que se produz nessa língua é espiritual e misterioso. Então, nós temos esses 2 problemas. O mistério é explicado. O que é mistério? Uma coisa que ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque não é falado para homem, porque é falado só para Deus e porque ninguém é capaz de entender. Então, o mistério é a própria língua e não o evangelho. Perfeito. Mas assim, ó, por exemplo, você sai desse universo aqui de 1 Coríntios 14, dos primeiros versos, mas uma das questões principais desse texto todo tem que ver com essa discussão sobre a ordem, a decência e a interpretação e falar um de cada vez. A maioria dessas características elas não existem na maioria das igrejas pentecostais,
por alguma convenção teológica ou prática, não existe essa ideia do falar simultâneo e da interpretação. Também sabemos que tudo isso pode ser objeto de falsificação, como é óbvio, né? Porque, por exemplo, esses dias até ontem eu estava vendo uma live do MBL e o rapaz estava mostrando alguns exemplos de coisas assim que ele estava fazendo uma crítica política ao uso da religião e tal, e era um pastor falando em línguas e dizendo assim, olha, Deus vai... E aí ele fala uma expressão em língua, daí a menina até comentou assim, mas aí Deus vai fazer tipo labachuras, lá. Qualquer coisa se encaixa naquilo, né? Porque tipo, qualquer coisa que acontecer, ó, tá vendo? Isso não é pentecostalismo, gente. É uma coisa mais neopentecostal. Como diz a minha mãe, é macaquice. Uma coisa mas vamos bem lá, mas isso está no pentecostalismo também. Sim, infelizmente. Por que esses caras... Vamos pôr as cartas na mesa, porque assim, ó, é verdade. E isto não é o que os fundadores do pentecostalismo, os teólogos do pentecostalismo fazem, ou falam, ou indicam, ou aprovam. Mas isso, pastor Mateus, acontece em igrejas pentecostais sérias. Perfeito. Não é somente no neopentecostalismo, porque a gente... eu sou continuista também e tal, eu acredito nos dons, na atualidade dos carismas, nas línguas e tal, para hoje. Mas dizer que isso não acontece no pentecostalismo... Não, acontece. Não vamos tirar o corpo fora. Aconteceu né? em Corinto, né? Paulo teve que corrigir. Paulo fala, não fica falando em língua quando tem ímpio. Busca a profecia, que edifica. Lá em Corinto, você acha que os problemas eram parecidos com o que existe no pentecostalismo hoje? Acho, ainda mais tratando de um local marítimo, um local portuário que recebia muita gente. Muito parecido, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que é um ambiente que tem o mesmo problema por conta da energia das pessoas. Não, o pentecostalismo carioca é diferente do... Você tá entendendo? Os caras vão pra igreja com pandeiro, meu irmão. Ou com fuzil, né? Você já viu isso? Os caras iam pra igreja com pandeiro? Já. E vou te falar, César, é uma das melhores vigílias. Você chega numa vigília, tem assim, uma bateria, uma guitarra e 17 pandeiros. Cada um com seu pandeiro.